Nós fizemos 3 milhões de audiências no cinema. Tropa de Elite 1. O Tropa de Elite 2, que não foi vazado, fez 12 milhões. Se o Brasil fosse um país sério, porque em qualquer país do mundo, Tropa de Elite tinha tido uma trilogia. E terminamos em Brasília, o Tropa de Elite 2. E falamos assim, e todo o problema começa aqui. Começa em Brasília. Todos os males do Brasil começam em Brasília. Comecei com apenas um celular quebrado e eu fiz meu primeiro milhão na internet aos 18 anos de idade. Sabendo disso, eu desenvolvi uma metodologia para você fazer sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toque aqui em Saiba Mais. Tropa de Elite. Eu vou te provar matematicamente. Nós fizemos 3 milhões de audiências no cinema. Tropa de Elite 1. O Tropa de Elite 2, que não foi vazado, fez 12 milhões. Então, vazar o filme foi um baita de um prejuízo pra gente. Quando a gente fala de Tropa de Elite, você vê Tropa de Elite 1, 3 milhões, o 2, 12 milhões. Sim. Mas, se o Brasil fosse um país sério, porque em qualquer país do mundo, Tropa de Elite tinha tido uma trilogia. Tinha tido Tropa de Elite 3. O inimigo agora é o mesmo. Cara, sabe que o Sandro Rocha conversa muito comigo sobre isso no telefone. Ele liga pra mim pra conversar sobre isso. Os grandes filmes que eu gostei na minha vida não tiveram continuação. Eu vou te falar que foi O Vento Levou, foi o ET. Gostei muito de ET, viu? Uhum. Assim, raríssimos filmes, talvez o Poderoso Chefão, que a continuação tenha sido muito boa. Mas eu quando converso com o Zé Padilha sobre Tropa de Elite 3, eu tendo a concordar com ele. Pimentel, começamos na favela e no BOPE. E o curso de operações especiais. Avançamos para a Assembleia Legislativa, para a milícia, para a política e terminamos em Brasília, o Tropa de Elite 2. E falamos assim, e todo o problema começa aqui. Começa em Brasília. Todos os males do Brasil começam em Brasília. Ou no STF, ou no Congresso Nacional, ou no Palácio do Planalto. Não é? Todo o nosso sofrimento deriva de decisões tomadas equivocadas por as pessoas que lá estão. Nossa miséria, nossa inflação, nossa fome, nossa violência, nossa corrupção, tudo de lá. Então, para onde caminhar? Então, o Zé Padilha me convenceu que se nós fizéssemos Tropa de Elite 3, seria Velozes e Furiosos 17, 18, 19, que é a mesma história filmada numa cidade diferente. E o Zé Padilha me convenceu também que, cara, se a gente quiser continuar o Tropa de Elite, seria o Mecanismo, que ele fez para Netflix. Aliás, eu participei também. O Mecanismo 1 e 2. O Mecanismo é a corrupção no nível máximo, envolvendo tribunais no Brasil, envolvendo ministros, empresas estatais, a Petrobras, as empreiteiras, né? Envolvendo boa parte da República Brasileira. Governadores estaduais, Sérgio Cabral preso, e assim vai. Então, realmente, eu concordo. Para onde ir? Me dá uma ideia aí. Pimentel, vamos avançar com Tropa de Elite. Vamos falar dos chefes de facções que são presos e são soltos. Do André do Rap, que tem que ter patrimônio apreendido e depois colocado de volta como o helicóptero dele. O Mecanismo já é isso, cara. O Mecanismo, se você lembrar bem do Mecanismo, não sei se você assistiu. Eu assisti. As decisões do STJ em relação aos bandidos de liderança de facções, elas de fato são vergonhosas. Não só em relação a São Paulo, em relação também aos bicheiros do Rio de Janeiro. Existem dezenas de decisões do STJ que são absurdas, que são loucas, sabe? De mandar soltar bicheiro assassino. São loucas. São decisões tão fora de contexto. Manda soltar o bicheiro que é o líder da facção e manda prender os seguranças do bicheiro, sabe? É uma coisa de louco. No menor sentido, sabe? Então, assim, nós já falamos sobre isso também no Mecanismo. Você lembra no Mecanismo, quando os presos estão em Curitiba, uma cena do Mecanismo, um dos presos lá, um daqueles presos lá de Curitiba, ele começa a comemorar quando ele descobre que a competência tinha saído do Sérgio Moro, lá do regional, lá da Vara Federal de Curitiba, e tinha ido para o STF.
os presos, vai pro STF, né? Tem uma cena assim, Tem. que é verdadeira. Nós ouvimos essa confissão dos carcereiros da Polícia Federal, Pimentel, quando eles descobriram que ia pro STF, eles começaram a comemorar. É como se eles dissessem, a gente sabe que com o Moro a gente vai preso, mas com o STF a gente vai ser solto, sabe? Então o filme Mecanismo, ele já é completo nisso. Ele já diz o que é o Brasil, né? E continua sendo isso.